Olá, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Saudade! Seja bem-vindo à nossa aula de hoje de religião, que tem como tema lealdade acima de tudo, está lá no capítulo 6, nas páginas 46 a 49 do nosso livro de religião. Bem no início desse capítulo, conta a história de dois jovens chamados Daniel e Luiz. Está até num filme que foi feito pela Igreja Adventista chamado Opostos. Não sei se você já assistiu, mas é um filme muito bom e eu recomendo. Nesse filme conta a história de dois jovens amigos, moradores de rua, que eram tementes e leais a Deus, que tinham o sonho de vencer na vida. E mesmo enfrentando muitas dificuldades, compreenderam que quando alguém deseja algo, deve esforçar-se até atingir seu objetivo. Depois de muito empenho, o sonho desse jovem se concretizou. Luiz concluiu um pós-doutorado em administração de enfermagem na Universidade de Columbia, em Nova York, e Daniel tornou-se auditor da Receita Federal em Brasília. Vocês podem ver na imagem os dois ele pegando chuva, aí eles se cobriam com jornal, passavam frio, passavam fome, mas eles tinham um objetivo e eles não fizeram com que essa situação deles se voltassem, se revoltassem, fossem assaltantes, coisas não, pelo contrário, eles enfrentaram isso como desafio e conseguiram seus objetivos. Eles tomaram essa decisão. Agora a gente vê a história de um jovem sonhador que a nossa apostila mostra, que é a história de José, né? José ele tinha 17 anos quando pastoreava as ovelhas de seu pai. Seus irmãos não gostavam muito dele porque os irmãos dele faziam de errado, ele contava para o pai. Também era o filho queridinho do pai dele, né? Os irmãos também tinham inveja. E Jacó ainda deu um presente para ele, aquela túnica colorida. Então os irmãos aí que ficaram com raiva mesmo, né? Ele era o filho da mulher que ele mais amava, Raquel, que havia morrido. Então todo aquele amor que ele tinha pela sua esposa, ele depositava ali com o filho, e isso prejudicava também os outros filhos, né? Ali também ao redor. Então não era fácil ali o contexto que José vivia, seus irmãos também, né? Jacó, aquelas mulheres. E teve um dia que José teve um sonho. Vocês podem ver na imagem. Está lá em Gênesis 37. Teve um sonho lá dos feixes, né, que se curvaram perante ele. Também teve da lua, das estrelas, né? E aí, quando ele contava, mais os irmãos dele tinham inveja dele, raiva, ódio dele. Então eles tramaram. Olha, vamos jogar José no poço, né? E vamos falar para o nosso pai que ele morreu. Então, José, foi traído e vendido pelos seus irmãos. Ia passando uma caravana de ismaelitas, aproveitaram e venderam José. Então, ali José passou por momentos muito difíceis, né? José ele foi capitão da guarda do rei, ele foi tentado, foi acusado injustamente pela mulher de Potifar e foi preso, né? Vocês podem ver na imagem, ali, tentando agarrar ele correu, esqueci a túnica dele, também ali na prisão, né? Ele foi também um braço direito ali do carcereiro, ele ajudava muito. Então, onde José estava, ele abençoava ali, ele administrava, ele tinha dons, as pessoas gostavam dele. Então, era uma pessoa de muito talento. E quando ele estava preso, estava com ele o copeiro e o padeiro. Esses dois homens tiveram um sonho e José interpretou e aconteceu direitinho como José havia interpretado. Então passou-se os tempos, então o faraó teve um sonho. Na verdade, ele teve dois sonhos. A gente pode ver aí na imagem. O faraó sonha que estava em pé na beira do rio Nilo e de repente saía do rio 7 vacas bonitas e gordas. Em seguida saíram 7 vacas feias e magras que engoliram as vacas bonitas e gordas. Aí logo depois ele teve um outro sonho. Ele acordou atordoado e tornou a dormir. Então teve um outro sonho, onde viu 7 espigas de trigo que saíam de um mesmo pé, boas e cheias de grãos, e depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, que engoliram as 7 espigas cheias. Então ele começou a procurar alguém que pudesse interpretar para ele, porque ele estava preocupado, ele sabia que ele era um aviso, alguma coisa, então ele queria se preparar para aquilo. Então ele chamou ali os adivinhos, o intérprete ali de sonhos do Egito, mas ninguém conseguiu.
Até que o copeiro lembrou. Disse assim: ah, Faraó, teve um tempo que eu estava preso. Lá teve um homem que interpretou o sonho para mim e para o meu amigo, o copeiro, o padeiro, né? Então, e aconteceu tudo como ele disse. Então o faraó disse: ah, manda chamar ele. Então vieram e foram chamar José. José se apresentou perante o faraó. E lá então ele interpretou os sonhos. O que ele disse? Que os dois sonhos significavam um só. Que as 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias e boas significam 7 anos de muita fartura, que virão sobre o Egito. Ele falou isso para o faraó. Pois ele disse: as 7 vacas magras e as 7 espigas miúdas e queimadas significam 7 anos de fome, que virão sobre o Egito após os 7 anos de fartura. Nossa, quando o faraó ouviu isso, ele ficou: nossa, tem que se preparar, tem que ver alguém para ilustrar. Então ele pensou nada mais quem? José, né? Então, José então se tornou aí o governador do Egito, né? E mesmo ali na posição dele, se tornou fiel a Deus. Aí conta a história que os irmãos foram lá, né? Aí teve todo, né, aquele contexto. Aí até que foi o encontro dos irmãos. Os irmãos se curvaram perante ele como um sonho, né? Deus tinha revelado para ele há anos atrás. Mas ele se encontrou com seu irmão que estava com muita saudade, Benjamim. Então ele se encontrou com seu pai, Jacó. Então foi uma emoção muito grande. Em todos os momentos, José, ele decidiu ser um homem leal, um homem de Deus. Mesmo todas as situações que ele passou, ele permaneceu fiel. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse homem é um médico, psiquiatra, Viktor Frankl. Ele passou 3 anos no campo de concentração nazista, ele perdeu sua esposa, seus filhos, passou por momentos muito difíceis e ele fez esse livro, Em Busca de Sentido. Recomendo vocês lerem, é um livro muito bom. E eu trouxe aqui para vocês hoje umas frases dele para a gente refletir. Tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa: a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida, né? Então, assim como foi tirado de José, a família dele, os irmãos dele venderam ele, mas uma coisa que não tiraram dele, que foi o quê? A liberdade de tomar sua decisão, de escolher sua atitude, qual circunstância da vida, né? Em qualquer circunstância, a gente, no final, que escolhe, tá? Você não é produto das circunstâncias, você é produto das suas decisões. Muitos dizem assim: ah, eu sou assim porque meu pai fez isso, que minha mãe fez isso, ou aconteceu isso comigo. Não. No final é você que tomou sua decisão, ou para o certo ou para o errado. Entendeu? Nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Então, é nós que somos o produto das nossas decisões, e não as circunstâncias e não as pessoas, ok? Quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos, né? Se você vai enfrentar uma coisa difícil na sua vida, já enfrentou, há desafios. Então, nós mesmos é que precisamos mudar. Outra frase que ele diz a respeito disso: quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. E que interessante. Vamos contextualizar aqui para a nossa vida. Quando a situação for ruim, transforme-a. Você não tirou uma boa nota na prova, você, poxa, ficou ruim com aquilo, né? Mas você quer mudar, então você vai, que aquele de ruim vai transformar, você vai se motivar, você vai, não, a partir de hoje eu vou estudar mais, vou me dedicar mais aos meus estudos. Eu sei que eu não posso mudar essa prova, mas na próxima eu posso. Então eu posso tirar uma boa nota, no final do bimestre eu ter uma nota excelente. Então aí você o quê? Você transformou, né? Algo ruim em uma coisa boa. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Um exemplo: você perdeu alguém muito querido. Se a pessoa, agora nesse momento ela não pode voltar à vida, né, novamente, mas que você pode mudar o que sua mentalidade. Você pode ter o que? A esperança de um dia vê-la quando Jesus voltar. Então você vai ter a esperança de um dia reencontrar com essa pessoa novamente, né? Ou seja, você parou de focar na tristeza e agora você está focando na alegria e na esperança, né? Você transformar.
Tudo está na nossa mente. Próximo, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. A gente pode ver a história daqueles dois jovens que eu contei para vocês do filme Opostos, né? Do Daniel e do Luiz. Eles tinham um porquê, eles tinham um objetivo na vida. E com isso eles enfrentaram qualquer como, eles enfrentaram as circunstâncias, a fome, tudo. Eles não assaltaram, não fizeram coisa ruim, não mataram, não, porque eles tinham um objetivo. Eles tinham um porquê viver, um porquê lutar. Isso é para nossa vida. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Agora eu vou apresentar uma história para vocês de Soichiro Honda, o criador da Honda, tá? É bem interessante. Prestem bem atenção. Você já ouviu falar de Soichiro? Sua história mostra que a diferença está na forma de pensar e agir. Ele não sabia que era impossível fazer. Foi lá e fez. Em 1978, enquanto ainda estava na escola, o Sr. Soichiro pegou tudo o que tinha e investiu numa pequena oficina mecânica, onde começou a desenvolver seu conceito de anel de pistão. Queria vender seu trabalho para a Toyota e, por isso, trabalhava dia e noite, todo lambuzado de graxa, dormindo na oficina, sempre acreditando que era capaz de produzir resultados. Chegou, inclusive, a empenhar as joias da mulher para permanecer no negócio. Mas quando finalmente terminou os anéis de pistão e os apresentou à Toyota, disseram-lhe que não atendia aos padrões da empresa. Voltou à escola por mais 2 anos, ouvindo a risada de deboche dos professores e colegas, quando comentavam como eram absurdos seus objetivos. Mas em vez de focalizar a dor da experiência, ele decidiu continuar a focalizar seu objetivo. Até que, por fim, após mais 2 anos, a Toyota deu a Soichiro o contrato que ele tanto sonhava. Sua paixão e convicção deram certo. Surgiu então um novo problema. O governo japonês preparava-se para a guerra e negou a Soichiro o concreto que ele precisava para construir sua fábrica. Ele desistiu, focalizou a injustiça da situação, achou que significava a morte do seu sonho? Absolutamente não. Mais uma vez, Soichiro decidiu utilizar a experiência e desenvolveu outra estratégia. Ele e sua equipe inventaram um processo para fabricar seu próprio concreto e a fábrica foi construída. Novamente, mais um obstáculo. Durante a guerra, foi bombardeada 2 vezes, ficando destruídas grande parte das instalações. Imediatamente, convocou sua equipe e recolheram os bujões de gasolina extra que os aviões americanos descartavam. Chamou-os de presente do presidente Truman, porque lhe proporcionaram a matéria-prima de que precisavam para seu processo industrial, que naquele tempo não era disponível no Japão, devido à guerra. Finalmente, após sobreviver a tudo isso, um terremoto arrasou com a sua fábrica. Soichiro decidiu vender sua operação de pistões para a Toyota. Aqui está um homem que claramente tomou decisões fortes para ter sucesso. Acreditava e tinha paixão pelo que fazia. Agia com determinação e decidiu perseverar. Depois da guerra, uma tremenda escassez de gasolina atingiu o Japão. Teve uma nova ideia. Resolveu adaptar um pequeno motor à sua bicicleta. Num abrir e fechar de olhos, os vizinhos pediram para que lhes construísse aquelas bicicletas motorizadas. Um após o outro, todos foram sendo atendidos. Até que, por fim, ficou sem motores. Decidiu então construir uma nova fábrica para produzir os motores, mas não dispunha do capital. Como antes, tomou a decisão de encontrar um caminho, fosse qual fosse. Sua solução foi escrever uma carta pessoal a cada um dos 18.000 proprietários de lojas de bicicletas no Japão e convenceu 5.000 a adiantarem o capital que necessitavam. No entanto, seu produto foi vendido apenas aos mais entusiasmados, por ser grande e pesado. Soichiro fez um ajustamento final, criou uma versão mais leve. Tornou-se um sucesso da noite para o dia, que valeu a recompensa do imperador. Mais tarde, passou a exportar para os Estados Unidos, prosseguindo nos anos 70 com automóveis. Hoje, suas empresas empregam mais de 100.000 pessoas e é considerado um dos maiores impérios automobilísticos japoneses, graças à determinação de Soichiro Honda.
Então, gente, é bem interessante, não é mesmo? A história de Soichiro Honda. Agora vamos para nossas atividades, vou explicar para vocês. Primeiro, vamos fazer então a questão 1, tá? A questão 1 e a questão 2 estão na página 50, tá? Deixa eu ler aqui para vocês. A história de José ensina muitas lições. Para você ler Gênesis 37, do 1 até o 11. Preencha os quadros abaixo. A resposta é pessoal. Então, você vai preencher aí. Essas são as 3 informações ou tópicos mais importantes do relato. Você vai pôr nessa primeira coluna. Após a leitura, posso contribuir com as seguintes ideias. Você vai pôr suas ideias sobre o relato. Terceira coluna, as lições que pude extrair dessa história para a minha vida foram. Aí você vai pôr também aqui no terceiro quadrante, tá? Segunda questão, você também vai ler Gênesis, tá? 37, do 1 ao 11, a mesma coisa. E você vai responder. Letra A. Quantos anos tinha José quando apacentava os rebanhos com seus irmãos? Eu falei na aula de hoje. Volta o vídeo, dá um pause, tá? Que isso foi falado na aula desse vídeo, tá bom? E assim sucessivamente. Questão 3, na página 51. Você então vai organizar as cenas na sequência, numerando de 1 a 6, tá bom? Então você vai numerar aí, pôr os numerozinhos nesses quadrinhos brancos, tá? Nas cenas. Isso ocorreu ali antes de ele ser, processo de ele ser vendido, de ele ser colocado no posto. Então a primeira aí, vou dar uma dica, ele se abraçando com o pai dele. A segunda é ele no campo. E a terceira, aí você tem que descobrir, tá? O restante. Quarta, fala aqui que no dia a dia nossa lealdade sempre é colocada à prova. Imagine-se diante das situações mencionadas a seguir e escreva o que você faria a cada uma delas, tá? Então também a resposta é pessoal. Você vai ler aqui o textozinho e vai comentar o que você faria, qual a atitude adequada em relação à lealdade, tá bom? Próxima questão é a questão 5, na página 52. Considerando os objetos indicados, escreva uma versão moderna da história de José, destacando sua lealdade para com Deus, Jacó e Potifar. Use a criatividade, cuidando para não alterar o sentido original do relato bíblico. Capricho. Olha só que interessante. Vou dar uma ideia aqui para vocês. Estão vendo aí, ó, violão, TV, fone de ouvido, tablet, bicicleta, celular, teia de aranha. Você vai utilizar esses objetos para contar a história de José numa versão moderna. Um exemplo, José estava tocando violão, ali já tinha feito todo o trabalho dele no palácio, estava tocando violão. Então a mulher de Potifar chamou ele para endireitar a TV do quarto dela que estava com defeito. Chegou lá, ela se aproveitou dele, e aí ele tentou correr dela. Aí, até que ele conseguiu e ele esqueceu o celular dele em cima, ali perto da TV. Ele pegou a bicicleta dele e correu. Então, assim, você vai utilizar esses objetos para contar de forma moderna, atual, a história de José. Tá bom? Deu para entender, né? Aí você vai soltar sua criatividade, tá bom? Ah, professora, eu vou usar 3 objetos. Não tem problema. Use quantos você quiser, tá bom? Pode usar todos, pode usar só alguns, tá? Escreva aí bem bonito que quando você me enviar pelo portal eClass eu vou dar uma lida, tá ok? Próximo, sexta. Você concorda com a frase a seguir? Justifique sua resposta. Então aqui são frases, que aí você vai justificar o que você entendeu dessa frase. A 7 você vai marcar se é a letra A, se é a letra B. A 8 também responder. Tá aí trocando ideias com os colegas, mas você pode responder com seu pai, com sua mãe, com a pessoa que ele vai estar lhe ajudando. É uma pessoa que está em casa, tá? Você pode perguntar dessa pessoa e vocês então podem trocar ideias, tá ok? A nona é muito legal. A nona é para você identificar os 7 erros na ilustração, tá bom? E só, tá, gente? Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Se surgir alguma dúvida, me procure no WhatsApp, estou à sua disposição, tá bom? Então, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!